Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Aulinha especial sobre constelações. Hoje eu vou falar sobre se posicionar na vida, se posicionar como ser humano, se posicionar como filha, como mãe, como parceira, como profissional. Quando a gente toma a nossa posição, quando a gente toma o nosso lugar e quando a gente respeita os nossos ancestrais, a gente toma uma posição na vida e a nossa vida fica mais direcionada. Nós conseguimos direcionar mais as nossas ações, os nossos desejos, as nossas conquistas, as nossas as nossas relações, né? Porque viver é se relacionar. Viver é relacionamento, tá? Então, boa noite para quem tá chegando aí. A live de hoje, esse mês de maio, mês das mães, né? Eu vou falar sobre as constelações. E na minha opinião, a constelação é muito espiritual. É altamente espiritual. Porque você olha para a sua origem. Você olha, é um olhar para a sua origem, para os seus pais, para aqueles que te deram o maior presente, que é a vida. E como nós podemos retribuir um presente tão precioso, tão valioso. A gente não consegue pagar, né, a vida que nós recebemos. Então, nós podemos retribuir, né, vivendo, honrando, respeitando e agradecendo todos que vieram antes para que a gente esteja aqui hoje, tá? Perfeitos, com saúde e bem. Então, a constelação é um amor inclusivo e respeitoso. Olha só, as constelações é um amor inclusivo, é um amor que inclui. A gente não exclui nada, a gente só inclui. E respeitoso, a gente inclui com respeito. Então, Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele diz, boa noite, Ricardo, ele diz que só o amor não basta. Claro, antes de tudo é o amor transforma, o amor muda muitas coisas na vida, mas esse amor ele tem uma ordem, tá? E é o que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre quando você se posiciona na vida, quando você toma o seu lugar como ser humano, como mãe, como filha, como parceira, como profissional. Quando você se posiciona, você toma atitudes mais assertivas, você faz ações, as suas ações fluem mais, né? Porque você toma uma posição, você se coloca no seu lugar. E é isso que eu vou falar hoje, sobre a hierarquia. E eu comecei segunda-feira esse mês de constelações, falando sobre as constelações. E segunda, eu falei o que é a constelação, né? A gente não pode, não dá muito para explicar, é o sentir, né? As constelações é um olhar com amor, inclusivo e respeitoso. E um dos elementos que eu
falei na segunda-feira, é o... Qual que foi mesmo que eu falei na segunda? Um dos elementos poderosos. É a dissociação, é você olhar de fora a sua questão, tá? A constelação nós começamos com uma questão, com um problema, com um conflito. Então você traz um conflito, um problema, né? E o que acontece? O problema ele nos paralisa. Eu tenho um problema quando eu não sei o que fazer. Então ele vira um problema. Eu não sei o que fazer, vira um problema. E eu fico ali paralisada. Então as constelações, ela te traz essa dissociação. Você sai do problema e olha de fora. E isso te traz outras perspectivas. Isso te traz outras opções. Você olha com um olhar mais amplo. Ai, meu gato tá me mordendo. Ai, por que tá me mordendo? Então, e também um outro elemento importante é o direcionamento, é você se posicionar, tá? Então, a família, a constelação é um olhar, né? É uma questão que você quer resolver e não consegue estar naquele emaranhado. E a constelação é muito mais do sentir. Bert Hellinger, que foi o criador das constelações, ele morreu o ano retrasado, com 92 anos. E ele acreditava, né, no amor, mas nas ordens, que o amor ele segue ordens. Tá? E uma delas é a hierarquia que eu vou falar hoje. Tem também a ordem do pertencimento e do equilíbrio, que eu vou falando durante esse mês, tá? E ele diz que a família é um sistema, né? E como que é um sistema? Imagina, eu tô numa empresa, eu faço parte da área administrativa, né? Se eu não estou lá, o sistema ele vai sofrer uma consequência, né? Ele vai sofrer uma reação. E então cada um na família ele faz parte do sistema familiar, tá? E mais cada um tem que ter ocupar o seu próprio lugar, tá? Por exemplo, a hierarquia diz que quem veio antes tem prioridades. Quem veio antes tem... Boa noite para quem está entrando. Quem veio antes tem prioridade, né? Então, os nossos ancestrais, eles têm prioridade. Pai e mãe têm prioridade, eles vieram antes. Eles vieram trilhando um caminho para que a gente esteja aqui hoje perfeitos, né? Nós somos o melhor deles, o melhor. Nós não somos melhor que eles, nós somos a melhor parte deles, de todos eles que vieram. E a gente não sabe a nossa origem, né? A gente sabe a nossa origem de pai e mãe, avô e avó, bisavô e bisavó, mas a gente não sabe lá atrás de onde a gente veio, porque são muitas gerações passadas, né? Então, assim, a gente honra, respeita, né? E nós também podemos fazer o nosso caminho diferente, seguir o nosso caminho diferente, fazendo de forma diferente, tá? Então, cada um ocupa o seu lugar. A gente pode ver em muitas famílias, tem pessoas que, às vezes, o pai morre e aí o filho mais velho, ou qualquer outro filho, ele acaba ocupando o lugar do pai, né? E aquilo causa um desequilíbrio muito grande no sistema familiar,
Por quê? Porque cada um vem com o seu propósito, com a sua missão, com a sua carga, né? Com o seu karma, sabe? E aí quando, imagina um filho mais novo ou mais velho, não importa qual filho seja, ocupa o lugar do pai, ele carrega uma carga que não é dele, tá? E isso causa um desequilíbrio em todo o sistema. Às vezes a mãe, a filha, ela é tão controladora e se sente tão superior à mãe que ela cuida da mãe como se a mãe fosse filha, né? É outra descompensação, é outro desequilíbrio que acontece no sistema familiar, porque quando você ocupa um lugar que não é seu, você também carrega uma carga que não é sua. E aí você inverte os papéis e além de tudo, a gente acaba entrando numa posição que não é nossa, tá? Carregando toda essa carga que também não é nossa e deixando o outro, por exemplo, o nosso pai ou a nossa mãe, numa condição de inútil, se ela fosse inútil, como se ela fosse menor, né? E nas constelações a gente deve respeitar. Eu sou filha, ela é mãe. Eu sou pequena, ela é grande, tá? Então eu tenho que ter um olhar para ela sendo maior que eu. Quando eu quero fazer as coisas por ela, quando eu julgo o comportamento dela, por exemplo, da minha mãe, quando eu estou julgando, eu estou me identificando com ela, né? Eu estou olhando para o que ela está fazendo e eu não aceito. E olha só, quando eu olho para uma coisa que a minha mãe está fazendo e eu não aceito, eu também estou excluindo e negando uma parte minha, porque eu sou metade a minha mãe, metade o meu pai, né? Querendo ou não, gostando ou não, nós somos metade o nosso pai, metade a nossa mãe. Boa noite, meninas. Então, quando eu estou olhando para minha mãe, quando eu estou julgando a minha mãe, quando eu estou criticando a minha mãe, eu estou me conectando com ela, eu estou me identificando com ela e estou negando uma parte minha, né? Porque eu sou metade a minha mãe, metade o meu pai. Então, e também eu estou fora da minha posição, totalmente fora da minha posição, isso já gera um grande desequilíbrio no sistema, e quando gera um desequilíbrio no sistema, gera um desequilíbrio na minha vida, né? As coisas não fluem, principalmente a prosperidade, porque, gente, olha só, olha como é tão, para mim é tão claro isso, né? Tudo bem que depois que eu estudei bastante, que eu pratiquei muito, mas olha só, a nossa mãe, querendo ou não, mesmo que ela tenha nos rejeitado, mesmo que ela tenha nos doado, né, dado a gente, ela teve a gente. Então, ela acolheu a gente no ventre dela. O nosso primeiro contato com a vida é dentro do ventre da nossa mãe. O nosso primeiro contato com a energia feminina, que é uma energia poderosíssima, é dentro do útero da nossa mãe, né? É de lá que vem o nosso sustento. É de lá que vem a vida, esse presente tão precioso que a gente nunca vai conseguir pagar. Nunca a gente consegue pagar, porque é muito valioso, é muito valiosa a vida.
Então, se eu não me nutrir daquilo que ela me deu, né? Olha só, se eu não me nutro daquilo que ela me deu, o que ela me deu foi necessário para eu estar aqui hoje. E quem está aqui é perfeita. É perfeita porque está ouvindo, está entendendo, está assistindo uma live, consegue ler, né? Então, o que ela me deu, que foi a vida, é suficiente para que eu tome o meu lugar, para que eu entre no meu lugar. E eu sei que não é fácil, mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Enquanto eu ficar olhando para trás, enquanto eu ficar olhando para minha dor, olhando para minha mãe, criticando. Quando eu falo mãe, é que eu tô falando mais das mães nesse mês, né? Mas quando eu tô olhando para a mãe, e é pai também, quando eu tô olhando para a mãe, para tudo que ela deixou de fazer, então eu entro numa posição de vítima. E aí a vítima, ela perde muita energia, uma energia muito baixa, né? Porque daí eu fico naquela paralisação, dizendo, mas por que minha vida poderia ser diferente? Mas por que minha vida foi assim? Porque minha mãe fez isso? Porque isso aconteceu? Então eu fico ali, ó, remoendo, olhando para o passado, olhando para trás, sendo que nas constelações e na vida mesmo, você tem que olhar para frente. O seu caminho é aqui, não é lá, tá? E esse olhar para frente não é ficar olhando lá para o futuro também, né? Usar o presente. O que você tem hoje? Você tem uma vida, você é perfeita. E eu posso fazer diferente hoje do que minha mãe fez, tá? Então, e o Bert Hellinger, ele observou que a criança, quando ela é parida com dor. E essa dor a gente vai carregando para a nossa vida. E com as constelações a gente consegue superar essa dor e fazer o caminho de volta para a nossa mãe. E agora eu vou contar um pouquinho da minha experiência, que foi muito especial, gente. Eu não fiz uma ou duas constelações para minha mãe. Para minha mãe não, para mim, para eu ficar bem com a minha mãe, para curar essa relação, né? Então eu já falei algumas vezes, eu vou repetir aqui. Eu tinha ódio da minha mãe. Eu tô falando sério, era ódio. E aí, gente, eu descobri, com as constelações, eu descobri que o ódio é amor adoecido. É amor adoecido. Então, eu não tô... Isso me fez refletir muito sobre a minha situação. Então, assim, não é justificando, não quero me justificar. É claro que eu sentir ódio da minha mãe gerava um conflito muito grande dentro de mim. Porque eu falava, meu Deus do céu, como é que eu posso sentir ódio da minha mãe? E isso foi uma coisa assim que eu fui trabalhando, porque era horrível para mim. Me deixava muito mal, muito mesmo. Então eu fui trabalhando isso. Mas quando eu descobri que ódio é amor adoecido, eu fui entender que esse amor adoecido, ele ficou adoecido desde a infância. Porque a criança, gente, ela necessita de um amor que não existe, que nenhum ser humano é capaz de suprir aquilo, esse amor que ela necessita, essa atenção, sabe? Então, quando você vai crescendo e entendendo isso, né, que o que ela me deu foi a vida e isso basta, agora é comigo. Mas aí a criança, ela cresce com todas essas emoções mal elaboradas, né? Com esse amor adoecido. E aí
E esse amor adoecido é uma carência muito grande. Muito grande. E a gente vai se apegando em tudo, em outras pessoas, em amizade, a gente se apega em coisas materiais, a gente se apega em dinheiro, a gente se apega em posição social, né? Porque, de repente, se eu tiver uma posição social, talvez eu supra um pouco dessa carência, da rejeição, da falta de amor, né? Desse amor adoecido, dessa criança ferida. É uma criança ferida, né? E depois a gente vai crescendo e a gente vai fazendo o quê? A gente vai não querendo olhar para essa dor, né? O ser humano, ele foge de olhar para a dor. Por quê? Porque quando você olha para aquela dor, você vai sofrer tudo novamente. Então a gente acaba deixando essa dor debaixo do tapete, quietinha lá. Né? E aí acontecem as situações para que você olhe para essa dor, para que você enfrente essa dor. E não é enfrentar no sentido de combater, é no sentido de olhar e incluir, sabe? De acolher. O que eu falei no início da live? As constelações é um olhar, um amor inclusivo e respeitoso. É você incluir e respeitar até esses sentimentos que a gente nega. Eu negava muito esse sentimento de medo de ser punida, né, de ser castigada. E quando eu acabei entendendo que era o ódio era o amor adoecido. Isso me deu uma grande leveza, sabe? Isso me deu uma liberdade, né? Para entender que era isso, era uma criança que necessitou de um amor e a mãe não tinha para dar, né? Agora, se a gente olhar lá para trás, por exemplo, a minha mãe, eu não sei a de vocês, mas a minha mãe, eles eram em 8 irmãos. Eles eram em 8 irmãos, 8 ou 9, não sei direito. E, assim, imagina se a minha avó, coitada, conseguia dar conta de tudo, de todos eles, né? Não dava. Então, ela não tinha, né? Ela não tinha. Só dá amor, gente. Só dá amor quem está transbordando. E para eu estar transbordando amor, porque assim, ó, a minha grande mestra fala que o único sentimento que existe é o amor. Os outros são todos distorção da nossa mente. Olha que maravilhoso que é isso. O único sentimento que existe é o amor. Os outros são todos distorção da nossa mente. Tá? Então a gente distorce as situações que acontecem com a gente porque nós tivemos uma educação, nós viemos de uma cultura onde pai e mãe tem que ser perfeito, pai e mãe tem que ser, não pode ter falhas, né? E a gente sofre com isso, porque o ser humano é falível, o ser humano tem muitas falhas. E a gente está sempre buscando esse super-herói, essa super-heroína, acreditando que a nossa mãe não tem nenhum erro, que ela não pode cometer nenhum erro, que ela tem que ser perfeita, né? Então é isso. E uma forma assim da gente se sentir mais leve é percebendo, é entendendo, é respeitando, né? Em primeiro lugar, respeitando.
primeiro lugar, agradecendo a vida que você recebeu, que é preciosa e valiosa e que nunca você vai conseguir pagar. Bem no começo da live eu falei, a única maneira de você pagar, não é nem pagar, de você retribuir esse presente que é a vida, né? Que é muito valioso. A única maneira de você retribuir é você vivendo a sua vida. É você olhar para frente e seguir o seu destino. É você entender que você pode ser diferente, fazer diferente, seguir um destino diferente. Entretanto, com os seus pais dentro do seu coração. Isso não significa que você tem que amar os seus pais. Não precisa amar. Simplesmente respeitar. Respeitar e tomar. Tomar é receber, né? Mas não é receber no sentido passivo, é receber, é tomar mesmo para si tudo que eles têm de melhor, porque eles têm. Eles tiveram a força de te trazer para o mundo, para a vida, tá? E então você agradece, traz para o coração e você pode fazer o seu caminho, seguir o seu caminho, fazendo diferente, tendo um destino diferente, tá? Se você olhar para trás e pensar assim, né? A minha mãe, ela me deu porque ela quis. Ela quis, ela planejou isso. Eu vou ter a Cláudia e eu vou dar a Cláudia. Ou ela planejou assim, eu vou namorar, sair com o pai da Cláudia, vou ter a Cláudia, depois eu vou me separar dele e vou dar ela para alguém e não vou querer mais olhar para a cara dele. Ou então, minha mãe, ela planejou ser viciada. Ela quis, ela escolheu. Tudo bem, são escolhas sim. Mas muitas vezes, gente, a pessoa ela não tem estrutura para sair daquela condição. Muitas vezes a pessoa não tem estrutura para sair. Tá? Então, essa parte, não sei se tem na constelação, não sei o que ele fala sobre isso, mas assim, eu sempre acreditei nisso. As pessoas, ela tem um destino, ela pode mudar, mas muitas vezes ela não consegue. Ela não consegue. E tudo isso eu falei e acabei não falando, que eu estava falando, porque a mãe, como a mãe é tudo isso, a nutrição, né? A abundância. Então, quando a gente está em paz com os nossos pais, que eu vou falar do pai mais pra frente, vamos fazer uma live só sobre pai, né? Então, quando a gente... Meu gatinho saiu daqui. Então, quando a gente está em paz com os nossos pais, tudo na vida flui, né? Porque eu estou inteira. Quando eu excluo, quando eu tenho um conflito com um ou com o outro, eu tenho um conflito com metade minha. Como eu estava falando para vocês, o meu grande conflito na vida era, eu tinha uma culpa imensa de não gostar da minha mãe, né? De não me dar bem com a minha mãe. Então eu carregava essa culpa. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho da parte energética também. O que acontece? O sexo. Vamos pensar no sexo como algo sagrado. Porque é através do sexo que é gerado a vida. Então, o sexo é algo sagrado. Acontece que foi distorcido, né? Foi distorcido, foi banalizado, virou, né? E aí, só que antigamente, nós aprendemos que o sexo é sujo, é pecado, né?
mas ao mesmo tempo o sexo ele faz parte da sobrevivência. Por quê? Porque o sexo ele faz parte da reprodução da espécie, né? Então ele faz parte da sobrevivência. E é necessidade básica, tá? Assim como respirar, como se alimentar, é necessidade básica para a reprodução. Então, olha que aí já causa um conflito. E aí nós aprendemos que o sexo é pecado, que é sujo, né? Isso tô falando, gente, da avós, bisavós. Mas a gente vem, eu conheço muitas mulheres que não são tão velhas, que ainda têm esse pensamento, né? Essa crença bem forte. Boa noite. Então, imagina como que era, né? Como que era no ato da concepção. A gente já vinha com a energia predominante, né, dos nossos pais, aqui é a energia que a gente vem. Então a gente já vem com uma energia de culpa, né? E essa culpa ela vem em outras situações para que você olhe para ela. Tá? E quando a gente é criança, até os 12 anos, a criança ela é misturada com os pais. Ela ainda não tem uma identidade formada. Na adolescência que ela vai buscando a identidade dela, a individualidade dela, mas até aí ela é misturada, né? Então, isso também acontece para que a gente olhe para eles, né? E coloque cada um no seu lugar, tá? E, então, quem não assistiu a live desde o início, eu expliquei sobre quando alguém está no lugar do outro, tá? Quando uma filha está no lugar da mãe. Outra coisa que causa também um grande desequilíbrio, quando a filha está no lugar da mãe, ela está casada com o pai. E aí o que acontece? Relacionamentos que não dão certo. Pode até dar certo por um tempo, mas ela não consegue ficar num relacionamento por muito tempo, tá? Ou então não é um relacionamento harmônico, porque ela não está no lugar dela. A mesma coisa acontece quando o pai morre, ou separa, ou vai embora, e o filho mais velho, ou qualquer outro filho, entra no lugar do pai. Além de estar carregando toda uma carga que não é dele, ele está casado com a mãe. Gente, tudo isso é inconsciente, tá? Não é nada, ninguém tá fazendo isso por... E outra, a gente toma essas atitudes, a gente se posiciona nesses lugares achando que tá fazendo bem, que tá fazendo o que tá bom, que para ajudar, claro, com certeza é isso, tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa curar essa criança ferida, a gente precisa olhar para essa criança ferida com todas essas emoções mal elaboradas e a gente precisa assumir o nosso lugar. A gente precisa nos responsabilizar pela nossa vida daqui para frente. Como que eu posso fazer isso? Primeiro, eu vou olhar para os meus pais como duas pessoas, dois humaninhos, dois seres humanos, simples, falíveis, normais, tá? E eu vou olhar para eles e eu vou compreender que o que eles fizeram era só o que eles conseguiam fazer. Como eu disse, você acha mesmo que a sua mãe, se ela te deu, você acha mesmo que ela planejou, eu vou ter, por exemplo, eu vou ter a Cláudia para dar a Cláudia. Não, gente, não é assim. A pessoa muitas vezes não tem estrutura, tá?
Então, olhar para eles com um olhar mais amadurecido, tá? Sair da criança ferida, né? Tomar essa vida que eles deram, valiosa, preciosa. Toma essa vida. Toma o melhor que eles deixaram para você. E faz o seu caminho diferente, se responsabilizando. Agora sim eu posso me responsabilizar. Pai e mãe, tudo que vocês me deram, mesmo que você não conheça seus pais, não importa, energeticamente. Isso é energético, né? A constelação, ela cria esse campo energético. É quântico. Então a gente não vê, não importa. Traz esses dois, traz a energia desses dois, pai e mãe, toda a força, toma deles e segue a sua vida, né? Saia da vítima. Eu sei que não é fácil falar, tal, mas isso é uma prática. Primeiro você compreende, olha para a história deles. Pode ter certeza que eles aprenderam assim. Ou eles foram excluídos, ou eles foram abandonados, ou eles foram até para as pessoas que são abusadas, ou eles foram abusados, sabe? Quando tem muita traição na família, com certeza avós, antigamente era meio que normal a traição, homens tinham 2, 3 mulheres, a gente não sabe de onde vem, né? Então, olha para a sua história, conheça a sua história, busca saber se você ainda tem pais, avós, bisavós. Pergunta para eles. É muito importante a gente saber como foram os relacionamentos, principalmente da nossa mãe, da nossa avó, das nossas tias, porque elas vêm, a gente vai repetir esse padrão, tá? De relacionamento, de comportamento, tá bom? Então é isso. Hoje eu falei sobre a hierarquia. Ocupe o seu lugar, perceba onde você está, se coloque como filha, se coloque como se você é a irmã mais velha, você tem prioridade, você veio antes. Se você é a irmã mais nova, se coloca no seu lugar, tá? E aí, se alguém tiver alguma questão e quiser constelar, então a constelação é isso, é um olhar para uma questão, para um problema, para um conflito. Se alguém tiver, aí a gente pode entrar ao vivo, só me fala aí, eu quero. E a gente pode fazer aqui agora ao vivo. Se não quiser, não tem problema. A segunda-feira tem mais, eu vou falar sobre a ordem da exclusão. Pessoas que foram excluídas do sistema familiar, quais são o que acontece, né, no sistema, quais são os desequilíbrios, o que acontece no sistema quando uma pessoa é excluída, tá bom? E enviem para as pessoas que vocês acreditam que vão se beneficiar com essas informações, que vão pelo menos ter uma compreensão, né? Porque eu acredito muito que é importante você compreender todas essas questões para você poder, muitas vezes sozinha, elaborar isso dentro de você, certo? Então até segunda, às 21 horas, espero vocês, muito obrigada por vocês que ficaram aí até o fim, e até. Um beijo, viu?